Bom dia, pessoal. Dando continuidade então à unidade temática 5, né, sobre neodarwinismo, hoje vamos então estar estudando a última parte desse capítulo, tá, pessoal? A parte da deriva gênica. Vamos entender então como esse conceito de deriva gênica vai nos auxiliar, né, no entendimento então da teoria moderna da evolução. Mais uma vez, só lembrando, né, que quando a gente estuda, né, o neodarwinismo, nós já estudamos nas aulas passadas o conceito de mutação e como que essa mutação ela agrega, né, conhecimento aí para o neodarwinismo. A mutação, então, ela é o quê? A fonte primordial, né, da variabilidade genética. As recombinações gênicas também como uma fonte, né, de variabilidade, e a seleção natural. Então, a seleção natural, ela vai, né, ser aquele meio que vai estar selecionando os indivíduos no meio ambiente. E ela tem uma questão de selecionar o que? Os mais adaptados, os mais aptos para aquela condição ambiental. Então, segurem isso daí, esse conceito. Por quê? Porque você vai precisar entender isso daí para poder compreender o conceito de deriva gênica. Então, seleção natural, ela vai estar selecionando o quê? Os mais adaptados. Então, ela leva em consideração o quê? A adaptabilidade. Ok? Vamos então falar sobre a deriva gênica. Deriva. Quando eu falo deriva, o que vem à mente de vocês? Deriva é uma coisa que ela vai estar o quê? Sem uma direção muito certa, né? Um barco que está à deriva, está aí, né? Sem uma direção muito concreta, sem uma direção certa. Então, deriva gênica vai ser o quê? Vai ser esses desvios genéticos que eles vão acontecer o quê? Ao acaso, tá? É considerado também um mecanismo básico da evolução, junto com a mutação, recombinação e seleção natural. Então, é um conceito muito importante quando a gente estuda a evolução, tá? Só que a diferença da deriva gênica para a seleção natural vai justamente no ponto da adaptação, do valor adaptativo. Então, a seleção natural, ela seleciona, né, os genes que têm um valor adaptativo. Agora, a deriva gênica não. Ela acontece ao acaso, ela é aleatória, tá? Porém, ela não tem um valor de seleção, ela não seleciona o que? Valor adaptativo. Então, são fatores que acontecem ali no meio ambiente que eles vão acabar por alterar a frequência desses genes alelos, vai acabar por alterar o genótipo e, né, por consequência, o fenótipo de uma população. E essa seleção, né, essa alteração da frequência gênica vai ocorrer independente se ela é adaptativa ou não. Então, são dois pontos que vocês têm que lembrar de deriva gênica. Ela vai acontecer ao acaso, são desvios, são modificações aleatórias do genótipo e do fenótipo que ocorrem sem ser tendenciosa em relação a valor adaptativo. Pode ser que o gene que aparece ali, né, a frequência gênica que aparece depois de uma deriva gênica seja o quê? Deletéria, seja pouco adaptativa. Ou pode ser que seja adaptativa, tá? Mas ela não seleciona de acordo com os mais adaptados. Então, não tem valor adaptativo para os descendentes. Como que essa deriva gênica vai estar acontecendo? O que faz essa deriva gênica acontecer? Primeiro ponto, é importante a gente lembrar que esse processo de deriva gênica, ele pode estar acontecendo no início do surgimento de uma população, né? É o que a gente vai falar de efeito fundador, que a gente vai estar falando mais para o finalzinho. Pode ser, né, que ele aconteça
no meio ali, né, mais ou menos ali no meio do processo evolutivo dessa espécie, dessa população, que é o que a gente fala de efeito gargalo, o efeito de garrafa, gargalo de garrafa, que a gente também vai estar falando mais para o final. Pode ser que ele aconteça pontualmente, de tempos em tempos, numa população. Então, ele pode estar acontecendo em vários momentos diferentes ali, né, das etapas evolutivas dessa população, ok? Lembrando que é um processo que ele é totalmente ao acaso, ele é aleatório. O efeito da deriva gênica, pessoal, você só consegue perceber ele, né, ou ele é mais perceptível, né, em populações pequenas, populações menores. Populações muito grandes, muitas vezes você não consegue perceber, né, esse processo acontecendo da deriva gênica. Um outro conceito importantíssimo é o conceito de microevolução que essa deriva gênica traz para a gente. Então, guardem isso, conceito de microevolução. Então, outro ponto, né? Vamos então para o terceiro ponto. Primeiro ponto é um desvio aleatório. Segundo ponto, não depende de valor adaptativo. E terceiro ponto, a deriva gênica, né, os efeitos dessa deriva gênica é mais evidente em populações menores. Então, nessas populações, depois de algumas gerações, você pode ver que certos fenótipos vão sumir e outros vão aumentar, ok? Pessoal, então, o que faz, o que ocasiona, né, essa deriva gênica? A deriva gênica, por exemplo, por efeito gargalo, ela pode estar acontecendo, né, por alterações muito drásticas que ocorrem ali naquele meio ambiente. Essas alterações drásticas, elas vão ser o quê? De origem totalmente casual, ao acaso. E que vai atingir, né, aquela espécie e vai estar selecionando ali uma frequência gênica. Vamos pensar aqui. O que são alterações drásticas casuais que podem acontecer no meio ambiente? Então, uma catástrofe ecológica, um processo de queimada, um terremoto, uma tsunami, tornado, uma inundação, avalanche, enfim, né? São todos esses desastres aí ambientais que podem estar acontecendo e que naquele momento, para aquelas populações que compõem aquela comunidade ali, pode estar o quê? Influenciando ali na frequência dos genes alelos ali daquela população, entende? Aqui como exemplo, né? Vocês tinham ali uma floresta e uma pequena faixa desértica ali. E ali vocês vão ver, né, que tinha ali população azão, homozigoto dominante, população heterozigota, azinho, né? E ali depois, o que aconteceu? Esse processo de desertificação foi se intensificando. E aí o que? A floresta foi ficando bem reduzida. E aí a gente tem o que? Os que sobreviveram. E aí quando vocês vão observar, mudou totalmente a frequência o quê? Alélica. Então ficou ali, ó, os que eram, né, azinho, e os que são azinho. E aí depois, quando houver um processo de sucessão ecológica, se houver, né, e aconteça ali um reflorestamento, essa floresta se recupere, aqueles indivíduos em vermelhinho ali, ó, que antes eram em menor quantidade, posteriormente no processo de desertificação ficaram em maior quantidade, eles vão o quê? Eles vão procriar e vão deixar mais descendentes do que o quê? Os amarelinhos, que era azinho. Então, isso que é deriva gênica, pessoal. É quando acontece ali uma catástrofe, né, ecológica, algum evento climático, né, e aquilo vai selecionar totalmente ao acaso os genes de uma população. E aí, esses genes se reproduzem e vão sendo passados para os seus descendentes. Tá bom? O que mais a gente tem para falar disso daí? Vamos ver aqui.
Outros pontos que a gente tem que pensar aí da deriva gênica, pessoal, essa questão, né? Ela pode eliminar alguns genes alelos. Quando vocês voltarem lá naquele outro, se vocês voltarem nos slides, vocês vão ver que o quê? Ficou o azinho, que é o vermelho, e o azinho. Quando houve o processo de desertificação, eles eliminaram o quê? O azão, os homozigotos. Então, pode ser que ele elimine alguns alelos ou que fixe outros, né? Diferentes. Lembrando, então, que é um mecanismo de microevolução, tá? E que não é possível prever, né, a direção dessa modificação. Alguns pontos que vocês têm que lembrar na hora de estar estudando a deriva gênica, tá, pessoal? Esse processo de deriva gênica, ele pode, né, provocar o quê? Uma diminuição da variabilidade genética. Então, ali naquele exemplo anterior lá do processo de desertificação, naquela floresta, antes do processo da desertificação se intensificar, nós tínhamos o quê? 3 genótipos. O genótipo homozigoto dominante, heterozigoto, né? E um dominante recessivo. Quando esse processo de intensificação aumenta, diminui, então, o quê? Essa variabilidade genética, tá? Aquele outro ponto que eu falei para vocês, né? Os alelos que vão ser determinados pelo processo de deriva genética, como é totalmente aleatório e não depende da variabilidade, eles podem ser neutros, podem ser deletérios ou vantajosos, tá? E aí, posteriormente, né, essa trajetória da frequência alélica vai ser determinada. E posteriormente, sim, vai haver uma interação, né, entre os genes que foram selecionados aí pela deriva gênica e o meio ambiente. Mas posteriormente, após o processo, né, de determinação desses genes é que vai acontecer. Então, posteriormente, o processo de deriva gênica, sim, o meio ambiente continua selecionando aí, né, se vai ser adaptativo ou não, mas no processo da deriva gênica, não, tá? Vamos falar, então, agora, pessoal, desse efeito gargalo. Então, quando acontece, né, esses eventos drásticos aí que a gente falou, tsunami, avalanche, desmatamento, queimada, né? Então, esses eventos repentinos aí que podem acontecer na natureza, uma inundação, a gente fala que esses eventos, eles vão propiciar o que a gente chama de efeito gargalo. Então, a gente tinha uma população, né, original, a que está representada ali na imagem dentro da garrafa, né? Então, você tinha, ó, bolinhas verdes, bolinhas vermelhas e bolinhas cor-de-rosa, né? Representando ali a frequência gênica de uma população. Quando você vai passar ela pelo gargalo, né? O efeito gargalo, qual que vai ser o evento gargalo? Os eventos climáticos, né? A queimada, a desertificação, o tsunami, né? Então, isso é o evento gargalo. Os que sobrevivem, né, a esses eventos gargalos é o que a gente chama de população sobrevivente, é o que caiu ali no colo. Aí, o que cai no colo, vocês vão ver o quê? Que é o verde e o rosinho. O vermelho não sobreviveu ao evento gargalo. Então, o efeito gargalo seria isso, né, pessoal? Então, como eu já havia dito para vocês, né, essa população sobrevivente que passou pelo evento gargalo, que passou pelo evento climático desastroso, ela vai perder um pouco da sua variabilidade genética, tá? Aí eu trouxe alguns exemplos de efeito gargalo para vocês, tá, pessoal? Aí eu trouxe exemplo, né, do elefante marinho do norte, né, que geralmente quando a gente fala desses animais em extinção, que eles fazem processos, né, para
para tentar retirar esses animais aí da extinção, o que acontece? Eles vão pegar indivíduos ali, né, e pôr eles para reproduzir. Só que então eles acabam que os descendentes que vêm, né, desse processo aí de reprodução, né, ali, eles vão ser descendentes com uma variabilidade genética menor. Por quê? Porque eles vieram, né, de um processo ali de tentativa de sobrevivência da espécie. Então, olha só, tinha uma população aí dos elefantes marinhos lá, né, do norte lá. 20 indivíduos em 1884. Aí o que o governo fez, né? O governo da Califórnia proibiu, né, a caça, e aí eles tentaram fazer com que a população, né, desses elefantes marinhos fosse restaurada. Aí, olha só, de 20 indivíduos, né, chegaram a 30 mil. Só que como eles tinham, né, eles eram poucos indivíduos no processo reprodutivo, acabaram então que eles se tornaram geneticamente muito parecidos. Então, foram perdendo a variabilidade genética. Outro exemplo, né, de efeito gargalo é do bisão europeu. Tá? Ele praticamente desapareceu no início do século XX, tá? Os animais que nós temos hoje, eles são todos descendentes de apenas 12 indivíduos, tá? O que também fez com que eles tivessem hoje, na atualidade, uma variação genética muito baixa. Mesma coisa, né, com o bisão americano. Então, são exemplos de animais que hoje, se vocês forem pegar, né, eles são muito parecidos geneticamente, por conta o quê? Que eles vieram de poucos, né, sobreviventes que se reproduziram entre si ali, né, e foi restaurando a população. Um exemplo assim, interessante para a gente pensar é que há um possível caso de efeito gargalo nos seres humanos, tá? Que eles pensam que isso aconteceu com os homens de Neandertal. E o efeito gargalo, o evento gargalo seria o quê? A glaciação, tá? Falando agora do efeito fundador. Então, esse efeito fundador vai ser um exemplo de deriva gênica que acontece, né, quando um pequeno grupo de organismos migra de um habitat para outro. Nesse grupo, então, que é o grupo migrante, que vai sair de um lugar e vai para o outro, né? A distribuição dos alelos pode ser bem diferente do que havia na população original. Por que isso? Porque os indivíduos, né, daquela população que saem de um lugar e vão para outro, eles, por exemplo, eles não vão definir, vamos pôr aqui, ó. Vamos sair, então, 5 indivíduos homozigotos dominantes, 5 indivíduos heterozigotos, 5 recessivos. Não. Essa escolha ali, né, é totalmente aleatória. E aí, esses indivíduos que saem desse lugar e vão para outro lugar, quando eles se restabelecem, eles começam os processos de reprodução, pode ser, né, que os descendentes desses indivíduos que se restabeleceu nesse novo local, a frequência alélica deles seja totalmente daqueles iniciais, lá daquela população que ficou no outro habitat, tá? Então, isso é um exemplo de efeito fundador. Efeito fundador por quê? Porque está fundando uma nova população em um novo habitat, ok? Isso é muito comum, pessoal, quando a gente tem colonização de ilhas vulcânicas, né, que surgem bem distantes do continente. Por quê? Porque ali vão chegar poucos indivíduos da população continental, né? Pássaros que às vezes chegam ali, né, e começam ali se alimentar, sei lá, se reproduzir naquele local. Então, a frequência ali dos genes pode ser diferente dos que ficaram nos continentes, ok? Aí eu trouxe para vocês o exemplo das joaninhas, né? Joaninhas aí que tem pintinhas pretas e que são só vermelhinhas. Então, ali, né, uma joaninha foi arrastada pela tempestade, né? E aí a joaninha vermelha saiu, e aí ela se restabeleceu e surgiu, então, os descendentes dela todos sem pintinhas vermelhinhas. Então, isso que é o efeito fundador. A
migração, então, né, que é um movimento de entrada ou de saída e que acaba por influenciar na frequência genética de uma população. Quando eu estou entrando, então, o indivíduo que ele entra naquele local, né, naquele novo habitat, ele está o quê? Imigrando. E quando ele sai, é uma imigração. Então, isso acontece muito por quê? Né? Porque dependendo das condições ali do ambiente, né, essas espécies, elas precisam buscar o quê? Espaço, alimento, às vezes as condições climáticas não estão propícias, né, para reprodução. Então essas espécies elas saem em busca de recursos para sobreviver. E aí às vezes nessa busca, né, de recursos para sobrevivência, elas acabam o quê? Fundando novas populações que vão ter o quê? Frequências alélicas bem diferentes da população inicial. Então, a migração ela é extremamente importante, tanto para o processo de deriva gênica, como o processo evolutivo como um todo. Então, quando vocês forem pegar para estudar a evolução como um todo, o fator migração, ele é um fator extremamente importante para a explicação do porquê que em determinados locais, né, determinados habitats, nós temos espécies diferentes e muitas vezes raças diferentes ali naquele local. Então, a gente encerra por aqui, tá, pessoal? Lembrando que quando vocês forem estudar nessa unidade temática de neodarwinismo, vocês precisam assistir então os 4 vídeos que compõem essa série, o vídeo de mutação, recombinação, seleção natural e deriva gênica. Assistam todos na sequência, façam um link aí, né, desses tópicos para entender então que esses 4, né, 4 ou 5, né, efeitos aí, ou processos, eles compõem, então, o processo evolutivo. Mutação, recombinações gênicas, processo da seleção natural e o processo da deriva gênica e da migração. Então, são os pilares que compõem o processo evolutivo de acordo com o neodarwinismo. Mutação, né, como a fonte primordial, a fonte primária da variabilidade genética, que ocorre totalmente ao acaso, tá? Ela nunca vai ser tendenciosa. Então, a mutação ela vai promover genes neutros, deletérios ou vantajosos. A recombinação gênica, crossing over, tá? Que também permite aí que haja uma alteração desse material genético. O processo da seleção natural, que é o meio ambiente selecionando os mais adaptados. A deriva gênica, que é um processo totalmente aleatório ao acaso, que ela não vai selecionar genes com efeitos adaptativos. Então, independente do valor adaptativo, ela pode selecionar genes tanto vantajosos quanto deletérios. Isso depois vai ser relacionado de acordo, após a deriva gênica, o meio ambiente acaba por selecionar. E por fim a migração, que ela também vai estar influenciando aí nesse processo, né, da evolução e também da frequência gênica que acontece aí. Então, muito obrigada a vocês e bom dia.